Às vezes é difícil imaginar o quanto o mundo é capaz de se tornar mais lotado do que é hoje, especialmente quando se acotovelam em um mercado lotado de Delhi, atravessando um frenético cruzamento nas ruas de Tóquio, ou compartilhando espaço para respirar com estranhos suados espremidos em um trem no metrô de Londres. Embora seja impossível prever com precisão os níveis populacionais para as próximas décadas, os pesquisadores têm certeza de uma coisa: o mundo se tornará um lugar cada vez mais populoso. Novas estimativas divulgadas pelas Nações Unidas prevêem que até 2030, nossos atuais 7,9 bilhões terão aumentado para 8,4 bilhões. Esse número aumentará para 9,7 bilhões em 2050 e para impressionantes 11,2 bilhões em 2100. No entanto, ainda hoje, é difícil ficar um longe do outro, não é verdade? Isso pode ser percebido até em locais mais remotos. Viaje por algumas horas longe das grandes cidades nos Lençóis Maranhenses, Foz do Iguaçu ou Bonito, por exemplo. Vocês verão multidões de pessoas em trilhas ou praias lotadas. Para aquelas pessoas que podem se dar ao luxo de escapar de outros membros de nossa própria espécie. Fazer isso geralmente requer pegar um avião e viajar para locais cada vez mais rebuscados. No entanto, a pegada da humanidade se estende até os lugares aparentemente mais isolados. Você encontrará pastores nômades no deserto de Gobi, na Mongólia, berberes no Saara e acampamentos de cientistas na Antártida. Tentar responder a essas perguntas requer examinar o que sabemos sobre onde as pessoas provavelmente se basearão no futuro e como será a vida então. Para começar, os especialistas preveem que, refletindo as tendências atuais, um número cada vez maior de nós viverá nossas vidas nas cidades. À medida que a agricultura se torna mais eficiente, as pessoas abandonam os empregos nesse setor e, em vez disso, assumem os de manufatura ou serviços urbanos. Isso vem acontecendo há algumas décadas. Em 1930, apenas 30% da população mundial vivia em cidades, em comparação com cerca de 55% hoje. Em 2050, no entanto, cerca de 2/3 serão baseados em áreas urbanas. Praticamente todo o crescimento populacional entre agora e o final do século será nas cidades. Isso se resume a mais de 1 milhão de pessoas adicionais, vivendo nas cidades a cada 5 a 6 dias a partir de agora até 2100. Cerca de metade da população mundial viverá em cidades menores de 0,5 milhão a 3 milhões de habitantes. O restante viverá em megacidades, ou naquelas que abrigam 10 milhões ou mais, localizadas principalmente em economias em desenvolvimento ou emergentes como China, Índia e Nigéria. Por causa dos desafios de governança, no entanto, as próprias cidades provavelmente não ultrapassarão muito mais de 10 milhões de habitantes. Já as mega-regiões, lugares onde a expansão urbana continua por quilômetros e abrange várias cidades. Como é visto em lugares como a área metropolitana de Nova York e o delta do Rio das Pérolas na China, se tornarão a norma. Tanto as cidades quanto as regiões se expandirão geograficamente e se tornarão mais densas. Mas, será possível viver em regiões tão densas? Vamos usar a ilha de Manhattan como exemplo. Não é horrível morar ali. As oportunidades educacionais, culturais e de emprego, bem como suas opções de assistência médica, regulamentos de segurança e infraestrutura relativamente eficiente, contribuem para a alta qualidade de vida de seus moradores. No entanto, essas não são garantias urbanas universais e não necessariamente se desenvolvem organicamente à medida que uma cidade ou país cresce. Os aumentos na população precisam ser planejados. São necessários governos e instituições capazes para organizar serviços básicos, como água doce, saneamento e eliminação de resíduos. Mas, aqui temos um sério problema: os talentos gerenciais estão em falta. Preocupantemente, os lugares que mais precisam de tal supervisão hoje são também aqueles onde se prevê que ocorra a maior parte do crescimento da humanidade. Grande parte do futuro aumento populacional virá da África, que passará de seus atuais 1 bilhão de pessoas para mais de 4 bilhões em 2100. As projeções da África são realmente assustadoras. Uma grande proporção acabará em favelas urbanas, o que não é uma receita para uma vida feliz. As grandes cidades da África, e em certa medida, também as da Ásia, não estão equipadas para absorver todo esse fluxo populacional. Lugares como Lagos, Dhaka e Mumbai já enfrentam enormes desafios nos níveis atuais.
As pessoas compram água a preços altos de vendedores ambulantes. Os dejetos humanos estão por toda parte, e o lixo é simplesmente abandonado. Sem falar em espaços verdes ao redor da cidade, ou na qualidade das habitações. O fato é que muitos governos não estão preparados adequadamente para pensar sobre o posicionamento e a organização, ou a segurança política e ambiental das cidades em crescimento. Mesmo nos países desenvolvidos, no entanto, os padrões de vida provavelmente não continuarão a melhorar na mesma proporção que nos últimos anos. Tivemos algumas décadas de crescimento econômico extraordinariamente rápido, com a pobreza diminuindo em países ricos e pobres. Mas isso se tornará muito mais difícil no futuro. Os países ricos estão envelhecendo, o que significa que sua taxa de crescimento e inovação começará a desacelerar. Um outro fator são as questões ambientais. Já usamos as terras mais produtivas, represamos os rios energeticamente mais rentáveis e aproveitamos as águas subterrâneas mais fáceis de alcançar. A mudança climática é outro coringa que pode ter um impacto significativo sobre como os centros urbanos desenvolvidos e em desenvolvimento se comportarão no futuro. Cerca de 60% de todas as cidades que atualmente têm 1 milhão de habitantes ou mais, correm o risco de pelo menos um tipo de grande desastre natural, muitos deles relacionados ao clima. E mesmo as cidades mais bem organizadas e altamente desenvolvidas ainda precisam se planejar completamente para essas ameaças. As cidades, no entanto, não são os únicos lugares que experimentarão mudanças futuras, devido ao crescimento populacional. Lugares rurais e remotos que não são estritamente protegidos, provavelmente também verão um aumento modesto na habitação humana. Com uma combinação de mudança climática e tecnologia, não é impensável que a Antártida possa se tornar habitada, embora seja difícil imaginá-la densamente povoada. Isso também significa que, para aqueles com meios para isso, encontrar um canto tranquilo e livre da marca da humanidade se tornará ainda mais desafiador, já que haverá muitas outras pessoas com a mesma ideia em mente. Portanto, pensar em se mudar para lugares remotos não será um pensamento único. Nada disso, no entanto, significa que ficaremos sem espaço real para viver. Cerca de metade das terras do mundo abriga atualmente cerca de 2% da população do planeta, enquanto apenas cerca de 3% da terra total sustenta mais da metade da humanidade. Mas uma população crescente significa que o número de lugares relativamente intocados deixados para visitar também provavelmente diminuirá, graças a uma demanda cada vez maior por recursos necessários para sustentar a vida urbana. Eu diria que não há ameaça de que todas as florestas tropicais do mundo sejam tomadas pelas cidades. A maior ameaça é o impacto indireto da urbanização nessas paisagens. De fato, as cidades precisam de madeira para construir edifícios e móveis, terras agrícolas para cultivar alimentos. Eventualmente, a população mundial provavelmente se estabilizará. Mesmo com nossos números disparando para bilhões, o crescimento ao longo deste século já está desacelerando, e a projeção é que continue assim. Daqui a muitas décadas, a população humana pode até começar a declinar. No futuro próximo, no entanto, estamos caminhando para uma Terra cada vez mais populosa, embora as condições desse mundo ainda sejam incertas. Vocês concordam que essas perspectivas para o futuro se concretizem? Deixe aí nos comentários. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo na próxima!